Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. O momento em que nós nos encontramos para falar sobre esta obra maravilhosa que está na série Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. A obra é Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos tratar da lição 133, cujo título é Hegemonia de Jesus. Vamos à passagem evangélica que fundamenta o comentário de Emmanuel. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. E aí Emmanuel diz, abrindo seus comentários: é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. E aí ele passa a dizer: a divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensino falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, precedendo os grandes vultos na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução, cumpriram a tarefa redentora que lhes competia, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Então, Emmanuel nos fala de que Jesus já existia. Há uma tendência no mundo de hoje as pessoas quererem decrescer Jesus. Ele é o governador da terra. Ele é o Espírito mais perfeito que existiu. E a sua grandeza advém do fato de que ele percorreu o mesmo caminho que nós percorremos. É aí que está o Jesus do Espiritismo. Porque o Espiritismo despendura Jesus da cruz e coloca-o junto conosco. Ele passou pelas veredas terrestres como nós estamos passando. Então, ele tem moral e autoridade para falar e nos indicar o caminho. Não é um ser fantasioso, é alguém que esteve entre nós e está espiritualmente entre nós. Então, ele é o enviado de Deus, diz o Espírito Emmanuel, o tutor amoroso e sábio. Ele abriu caminhos novos, mostrou para nós que a luta salvadora que nós precisamos ter faz parte da busca da nossa grandeza, porque ele passou por isso. Então, o recado dele torna-se hegemônico, porque ninguém fez o mesmo que ele fez. Ninguém deu testemunho como ele deu. Então, lá no fim, o Espírito Emmanuel diz: os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Refratada, uma luz que eles pegaram de algum lugar. Não é uma luz própria. São válidos, são estudados, devem ser lidos, mas é uma luz refratada. Ele diz, os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. E aí ele termina. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva. O sol que resplandece são coisas distintas. Essa diferença é que dá a hegemonia de Jesus. Porque todo o conhecimento produzido na Terra por nós encarnados, inclusive esse que eu estou fazendo aqui, é refratado. Não é a minha luz. Eu estou refratando as obras, já estou refratando Emmanuel, estou refratando o que eu li, o que eu vivi. É bom o que eu estou falando? Ajuda, contribui. Mas não é hegemônico.
O mesmo vale para os filósofos, por isso precisamos ter muito cuidado. E não comparar nós encarnados e a nossa produção espiritual com Jesus, que prepondera, tem hegemonia. Então, todas as vezes que eu for comparar, eu comparo com quem? Com Jesus, com o Evangelho. E eu vou ver que não há comparação, porque Jesus é hegemônico. Ele é antes, e depois dele a história se divide por ele, antes de Cristo e depois de Cristo. E ele continua aí, firme e forte, a despeito das traições que sofreu de nós, a despeito das agressões que nós fizemos a ele, quando nós, em outros corpos, travestidos de outros corpos, de outras personas, de outras máscaras, de outras faces, nós machucamos, maculamos a sua doutrina. Mas ele prosseguiu. E nós, do passado, passamos. Os Césares, os cardeais, os bispos, os pastores, os filósofos, passaram. Mas o Cristo prossegue. O Cristo está aí, a nos mostrar o caminho. Então, gente, não percamos mais tempo discutindo o que não tem que ser discutido. A questão de se discutir Deus, Jesus existiu ou não existiu, Jesus é maior ou menor, não perca seu tempo. Jesus é hegemônico. Coloca-se sobre a sua fronde, sobre a sua sombra, sobre os seus frutos, sobre a sua árvore frondosa de amor, e não perca mais tempo. Segue Jesus, estuda Jesus, estuda o Espiritismo, que é o Consolador prometido com ele. Beba na fonte cristalina do Evangelho segundo o Espiritismo. E você encontrará muita paz, muita segurança para seguir nessa sua jornada terrestre. Não percamos mais tempo com os materialistas de plantão, com os frustrados da hora, aqueles que são incapazes e que não têm coragem moral de admitir que Jesus é o nosso guia infalível. E sigamos com ele em paz. Deixe que ele nos pegue no colo, deixe que ele tome as nossas mãos e nos leve pelos caminhos luminosos do seu Evangelho e façamos a nossa transformação. Essa proposta de Jesus, aquele que nos guia sempre. Por isso, sigamos a sua proposta. Jesus conosco sempre.